A Petrobras está fazendo 70 anos, com muita inovação e tecnologia. E produzindo hoje com energia para construir o amanhã. Porque quando a nossa energia vai para o seu dia a dia, pensar no futuro vira compromisso. Inovando com produtos mais sustentáveis e ajudando a cuidar das florestas, abrindo novas fronteiras para uma transição energética justa. Com respeito às pessoas e ao planeta. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Existe um ditado que diz: se quer ir longe, vá acompanhado. Então vamos juntos, engenheiros, agrônomos, profissionais de geociência e tecnólogos. Juntos para a terra dos ritmos, dos sabores e da alegria. Bem-vindos a Salvador, a casa da Soiá em 2024. E nada combina mais com a área tecnológica do que estar na terra de um povo que é pioneiro em tudo que faz e que continua a inovar diante de todas as mudanças do mundo. Aqui, os novos horizontes da nossa profissão vão estar em pauta e você está convidado a se tornar um dos agentes da mudança. Quando transformamos a educação, a tecnologia e a inovação, criamos um futuro sustentável. Participe da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Tem na Caixa Vem muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa Vem crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Tem na Caixa Vem. Já sabe, né? Tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à S Oil Gas Energy e ao painel Projeto do Campo UAHU, Oportunidades de Negócios. A MEC Show, Feira da Inovação Industrial e a S Oil Gas Energy são realizados pela Milanese e Milanese do grupo Verona Fieri, com a promoção do Sindifer, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo e do CDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico. Entidades de classe que congregam as principais empresas do setor da indústria de base do Estado do Espírito Santo. Agradecemos aos nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores pela realização da 17ª edição da MEC Show e a 12ª edição ES Oil Gas Energy, consolidando-se como evento de destaque nos setores metal mecânico, petróleo, gás e energia. Essas feiras com alcance nacional têm um crescimento contínuo, reforçando sua posição no mercado. Distintas por serem espaços dedicados à inovação tecnológica e networking. Atraem os principais investidores, fornecedores e compradores do país, sendo reconhecidas pela mídia especializada como uma das 5 feiras industriais mais importantes do Brasil. Sob o tema Conectar, Inovar e Transformar, são realizados nesta edição 12 painéis temáticos e 49 palestras. A área total da feira atingiu 20 mil metros quadrados, representando um aumento de 10% em relação à edição do ano passado, contando com a participação de mais de 330 marcas expositoras. Considerando os investimentos previstos no Brasil de mais de 970 bilhões de reais e no Espírito Santo de mais de 105 bilhões, no período de 2024 a 2028, a realização da 17ª edição da MEC Show e 12ª edição ES Oil Gas Energy se revela fundamental para impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos fornecedores,
ampliar a visibilidade das oportunidades e seus meios de absorção, promover o relacionamento entre fornecedores e compradores e divulgar as competências. Esses eventos desempenham um papel importante, proporcionando um ambiente propício para o intercâmbio de conhecimentos, estimulando o avanço tecnológico, aliando-se às demandas e oportunidades de negócios. Temos como objetivo para o painel dessa noite conhecer o projeto do Campo Wahoo, destacando as oportunidades de negócios para empresas interessadas em participar desse empreendimento, incluindo os investidores e detentores de tecnologia. Conhecer a experiência com a participação de detentores da tecnologia instalados no Espírito Santo e divulgar a forma de cadastro de fornecedores para participar das concorrências referentes a demandas da Prio, Deep-Sea, Prysmian e Thermotite. E para alcançarmos esses objetivos, teremos aqui exposições da Prio, líder do Campo Wahoo, e das empresas Deep-Sea Technologies, Thermotite e Prysmian. Ao final, será promovido um debate entre os palestrantes. Para mediar esse painel e compartilhar conosco o cenário do petróleo e gás natural do Brasil, considerando o contexto da transição energética, gostaria de convidar nesse momento o senhor Roberto Ardengue. Roberto é especialista em temas de energia, petróleo e sustentabilidade. Foi diplomata de carreira por mais de 35 anos e ocupou vários cargos de alta hierarquia na Presidência da República, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Pode sentar se quiser, viu? Fique à vontade. Ministérios das Relações Exteriores, Justiça, Desenvolvimento e Embaixadas e consulados do Brasil em Washington, Buenos Aires, Houston e Nova York. Integrou o comitê organizador das conferências da ONU Rio 92 e Rio +20 e teve atuação destacada nas áreas de promoção comercial, energia e atração de investimentos. Foi diretor da BG Brasil e o primeiro diretor institucional e de sustentabilidade da Petrobras, com responsabilidade sobre as áreas de relacionamento externo, comunicação, comunidades e impacto social, mudanças climáticas e meio ambiente. Ardengue é frequentemente convidado para realizar palestras em importantes eventos no Brasil e no exterior, em temas como sustentabilidade, energia e óleo e gás, tais como o Rio Óleo e Gás 2022, ADPEC 2020-2022 em Abu Dhabi, OTC 2021, 22 e 23 e 24 em Houston, Gastec em 2022 em Milão, 2023 em Singapura e 24 em Houston, e STS Forum 2022 e 23 em Kyoto. É formado em Direito, pós-graduado em Petróleo e Gás Natural e possui mestrado em Diplomacia e Relações Internacionais. Atualmente é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, e diretor das Câmaras de Comércio Brasil e Estados Unidos em Houston, Nova York e Rio de Janeiro. Muita coisa, eu me cansei, viu? Muito obrigado pela sua presença. O Roberto vai mediar aqui o nosso painel e vai convidar também os participantes que vão estar com ele aqui nesse palco. Vou te passar o microfone, por favor. A palavra, mais uma vez, aplausos para o Roberto. E os convidados com os seus currículos. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos. Prazer estar novamente aqui na MEC, na Espírito Santo Óleo e Gás. É uma boa visão que a gente tem do mercado e do que está acontecendo em vários estados do Brasil. Você tem a oportunidade de ver uma feira tão importante, a presença de tantos empresários, de tantas empresas aqui, e também com uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre alguns projetos e algumas iniciativas que estão sendo realizadas aqui no estado do Espírito Santo. Então, eu vou fazer rapidamente uma apresentação para vocês de como é que o Brasil está se posicionando hoje em termos de óleo e gás e também na questão de transição energética. Então, essa vai ser uma pequena apresentação e logo depois a gente forma aqui um painel com os palestrantes, comigo mediando, e a gente vai fazer uma apresentação sobre o projeto Wahoo
como é que ele se insere nesse contexto aí que nós estamos colocando e quais são as principais lineamentos estratégicos e de tecnologia que esse importante projeto está trazendo hoje para o estado do Rio de Janeiro, mas também para o Brasil como um todo. Então, a gente começa falando sobre o petróleo e gás natural do Brasil no contexto da transição energética. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa assim, em petróleo e gás natural, eu acho que isso vem um pouco na cabeça de todo mundo, é dizer o seguinte, bom, mas qual é o futuro dessa indústria? Ela vai permanecer ainda por muito tempo? Há muitos cenários e muitas discussões, né, sobre a resiliência ou a permanência do setor de óleo e gás e da produção de petróleo e gás natural ao longo dos séculos. Quando você vê esses simulados aqui, ou esses cenários, né, que são feitos por diversas entidades internacionais, né? Esse aqui, por exemplo, é feito pela OPEC, a OPEP, né? Esse aqui é feito pela Agência Internacional de Energia, pela BP, que é uma grande referência no setor. Você vê, claro, distintos cenários, né? Mas o que é certo? O que é certo? Primeiro, o crescimento populacional e econômico, né? A dependência do segmento de transporte, sobretudo no caso dos chamados setores hard to abate, ou seja, setores onde é muito difícil você efetivamente colocar outro tipo de fonte energética que não seja o petróleo ou até o gás natural. O setor petroquímico, que vai continuar demandando muito o petróleo e o gás natural. E a demanda crescente de energia dos mais diversos mercados. Há países no mundo hoje onde o crescimento do consumo de energia está atingindo a faixa de 7% ao ano. Eu me refiro, por exemplo, à Índia e à China, né? Dois grandes países, duas grandes economias da Ásia, que estão cada vez mais necessitando de energia. Para vocês terem uma ideia, há cerca de um mês atrás, a Índia anunciou investimentos de 13 bilhões de dólares. Sabem em quê? Em produção de carvão, em unidades de produção de carvão. Por quê? Porque a Índia está crescendo barbaramente sua população, o consumo de energia dessas populações é enorme, a Índia não quer ficar dependente de outro energético importado, ela tem carvão disponível no seu país, então ela está investindo em carvão. É uma solução inaceitável? Talvez seja inaceitável no contexto global, mas no contexto indiano faz todo sentido. Tá? Então, quando a gente pensa em transição energética, a gente vai abordar mais um pouquinho na frente, a gente pensa sempre também na situação de cada país. Na situação de que o que é válido para o Brasil, muitas vezes não é válido para a Índia, ou não é válido para a China, ou não é válido para a Noruega, ou para os Estados Unidos e para o Canadá. O que é certo é que o consumo de petróleo, ele provavelmente vai ficar aqui, ó, né? Estou falando aqui de 2050, 2060, ele vai ficar nessa faixa aqui, né? Nem tão alto e nem tão baixo. Ou seja, vai haver ainda um consumo importante de petróleo e gás, e para isso a gente tem que ter produção. Nós temos que ter produção hoje e nós temos que ter produção no futuro, né? Por que isso? Porque quando a gente olha, a gente está vendo que o consumo de petróleo continua aumentando. Vejam o que aconteceu aqui nos diversos cenários, né? 2024, 2023, 2022, o consumo está aumentando, né? Em 2019, 2020, antes da pandemia, o mundo consumia 99 milhões de barris de petróleo. Hoje nós consumimos 103. No ano que vem, vamos consumir talvez 104, 105. Né? Isso num contexto onde você está incorporando muita energia renovável, muita energia solar, muita energia eólica, distintos tipos de biocombustíveis, e apesar disso, o consumo de petróleo vem aumentando. Por que isso? Porque a demanda é muito mais alta do que a oferta. O mundo está necessitando de energia e o petróleo ele é barato, ele é disponível e ele é seguro. Ele oferece uma energia que os países precisam em tempo e hora. Então, isso explica essa questão do aumento do consumo de petróleo ao longo dos anos. O Brasil, nesse contexto, tem uma situação bastante positiva, né? Então,
Vocês estão vendo aqui, por exemplo, as projeções nesses quadros, tanto na questão da evolução da produção. Hoje, o Brasil está aqui nessa faixa de 3,5 milhões de barris de petróleo. Nós vamos atingir em 2031 5,2. Então, é uma coisa importante. Os investimentos vão continuar, isso aqui é em bilhões de dólares, vão continuar importantes. E, além disso, vai continuar sendo criada uma quantidade muito grande de empregos. A empregabilidade nesse setor vai continuar importante. É isso que a gente projeta lá dentro do Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás. A cadeia de valor desse setor é muito importante, ela é significativa na economia brasileira, né? Sob todos os aspectos, tanto no início da cadeia, que é a chamada exploração e produção, até a distribuição de combustíveis, né? Nós somos importantes, somos o 9º maior produtor de petróleo, temos o 9º maior parque de refino do mundo, 10% do PIB industrial brasileiro vem do setor de óleo e gás, e por aí vai. Ou seja, é uma cadeia muito importante, muito longa, muito significativa e muito tecnológica, né? E a transição energética, ela se dá num contexto difícil, né? A transição energética, ela tem seus problemas, né? Isso aqui é uma piada que a gente vê publicada em algum jornal internacional, na qual o sujeito comprou um carro elétrico, né? Saiu andar talvez no Canadá no inverno ou nos Estados Unidos, e ele chegou ali achando que ele ia abastecer o carro dele com energia elétrica dentro de uma unidade de produção de energia eólica, só que a unidade tinha congelado por causa do frio e ele ficou na mão, né? Isso não aconteceria se o carro tivesse sido a motor a explosão. Então, a transição energética, ela tem suas dificuldades. A questão da confiabilidade, da intermitência dos combustíveis é um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração, né? A produção de petróleo e gás natural no Brasil, ela é muito distribuída. Vejam que esse quadro mostra, por exemplo, evidentemente que ainda tem uma concentração muito grande na Petrobras como concessionária, né? Mas muitas vezes esse petróleo que a Petrobras produz como concessionária não é propriedade da Petrobras, é propriedade dos parceiros, né? Então, aí é quando você opera o campo, né? Você é o concessionário operador. E aqui é por operador, né? Então, vejam que a Petrobras, ela produz 3 milhões de barris por dia, mas ela é só proprietária de 2,166. Esses 800 mil barris de diferença aí são os barris dos sócios que são distribuídos aos diversos sócios. Então, você tem uma produção importante de empresas como a Shell, como a Total, como a Petrogal, e aqui a PetroRio, que também tem uma produção importante na faixa aí de 85 mil barris. Então, nós vemos aí um mix muito interessante, né, de uma empresa nacional, né, empresa estatal nacional, várias empresas estrangeiras e também empresas independentes, né, as chamadas Junior Independent Companies, né. As projeções, como eu já mostrei, são bastante significativas, né. Nós temos uma vantagem nesse setor que é a questão do P&D, a pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde tem essa característica de investimentos importantes na pesquisa e desenvolvimento, né? E nós temos a tecnologia e inovação tendo um papel importantíssimo, né? Aqui você tem situações, por exemplo, na qual você está estudando aqui, né, o HISEP, que é a separação óleo, água, gás no leito marinho, né? Um apuro tecnológico muito importante, né? Você está falando na eletrificação das plataformas de petróleo, das FPSOs, que também é uma coisa importante. Então, é a tecnologia e a inovação que vai nos levar para frente, né? Eu acho que esse projeto da PetroRio, esse projeto que você pensa numa situação de tieback, que você vai trazer uma nova visão tecnológica para o campo, é uma coisa importante e está inserido nesse contexto aí, né? Nós temos uma perspectiva muito positiva para o futuro. Esses números aí são só os números da chamada margem equatorial, né? Estamos tendo uma batalha aí
com a regulação, com o órgão ambiental, né, para a gente conseguir licenciar a atividade exploratória na chamada de margem equatorial, porque nós precisamos, gente, urgentemente fazer a reposição das reservas, né? O que a gente tem hoje de petróleo e de gás, no que já está descoberto, nós temos aí petróleo e gás até 2030, 2032 no máximo. A partir daí, vai começar um processo de decréscimo de produção. E se a gente não encontrar petróleo e não produzir petróleo em outras reservas, nós vamos se tornar importadores de petróleo. O que será um absurdo, porque o Brasil hoje é um exportador. Nós exportamos hoje cerca de 1,9 milhões de barris de petróleo. Né? Então, você sair dessa condição de exportador, né? Você sair de uma condição onde você tem um produto muito demandado no mercado internacional para uma condição de importador daqui a 10 anos, é uma situação que a gente não pode correr o risco. E a gente só vai diminuir esse risco, só vai mitigar esse risco se a gente conseguir fazer a produção de petróleo em outras reservas, né? Outra coisa importante nesse setor é o prazo de maturação. Ora, se eu quero produzir petróleo na margem equatorial, eu preciso fazer isso hoje, porque eu tenho que explorar, achar petróleo, porque enquanto a gente não perfurar, a gente não sabe se tem, né? É tudo uma suposição, é tudo uma ideia de que talvez na margem equatorial brasileira se encontre petróleo, a gente não tem certeza de nada. Depois nós temos que fazer o desenvolvimento da produção para aí começar a produzir. Isso aqui são de 8 anos, 7 anos, 9 anos, no mínimo, né? Então isso é o desafio. Por isso que 2032 é hoje para esse setor, né? Por isso que a gente tem que realmente conseguir essas autorizações para poder produzir. A outra coisa importante é que se fala muito de que nós somos os grandes emissores de CO2, que os combustíveis fósseis são os grandes vilões, né? No caso do Brasil, nós temos uma situação bastante diferente em termos de emissões de petróleo, né? Vejam aqui que a grande emissão de CO2 no Brasil está concentrada onde? Está concentrada aqui, ó. Mudança do uso do solo, que é basicamente o desflorestamento, né? O corte ilegal da floresta, né? E também o setor da agropecuária, né? Que emite muito, especialmente o gás metano. Então, se a gente quiser melhorar o nosso perfil de emissão, não digo que a gente não tenha que trabalhar aqui, mas nós temos que trabalhar muito, né? Nesses dois pedaços da pizza aqui, né? Então, isso também é importante que se diga quando a gente debate o nosso setor, quem realmente emite CO2 hoje, no caso brasileiro. Além disso, nós temos um petróleo altamente descarbonizado. Vejam que esse número mostra, por exemplo, que nós temos um dos petróleos com menor emissão de CO2 do mundo, né? Comparado com outros países que estão aqui. Vejam o Canadá aqui, ó. Vejam a Líbia, vejam a Nigéria, né? Que produzem um petróleo com alta emissão de CO2, né? Isso aí é o número de quilos de CO2 por barril. Então, a gente tem hoje uma condição no Brasil que você produz um barril de petróleo emitindo 10 quilos de CO2. O Canadá está na faixa de 50 quilos de CO2 por barril produzido. Então, isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque quando você olha o mercado internacional no futuro, você vê que a demanda será por petróleos mais descarbonizados, por petróleos que emitam menos. E esse que é o desafio do Brasil. A gente não só produzir petróleo competitivo, mas também produzir petróleo com baixo teor de emissão de CO2. É assim que o nosso petróleo será resiliente no mercado internacional, né? Se o mundo hoje deixasse de comprar o petróleo brasileiro e comprasse um outro petróleo, provavelmente nós estaríamos aumentando as emissões de CO2, porque o petróleo que iria substituir o petróleo brasileiro seria um petróleo com maior emissão de CO2. Então, a gente tem que ter essa noção de que o Brasil tem um potencial muito grande, né? Não só na questão do petróleo, mas também em outras energias, como é o caso da eólica offshore, como é o caso da captura de carbono, como é o caso dos biocombustíveis, né? Então, a gente tem diversas linhas
que a gente pode anotar. As empresas, né? Tá ruim de ler esse slide, mas apenas para ter uma ideia para vocês, que todas as empresas hoje estão hoje comprometidas, né, com diversas metas, né, com climáticas, né, atendendo essa demanda internacional. Então, esse é um esforço da indústria muito forte. Então, encerrando aqui essa parte introdutória, eu gostaria de ressaltar, primeiro, que o setor de óleo e gás é um setor-chave da economia brasileira e tem caráter estratégico. Eu nem uso lá no IBP a palavra transição energética. A gente prefere usar lá a palavra evolução energética. Nós estamos evoluindo nas nossas energias, porque nós vamos ter uma situação no Brasil e no mundo na qual nós vamos empilhando distintos tipos de energia, né? Nós vamos continuar usando um pouquinho de carvão, nós vamos continuar usando um pedaço maior de petróleo, nós vamos continuar usando um pedaço grande, talvez, de gás natural, nós vamos botar um pouquinho de solar, um pouquinho de eólica, um pouquinho de eólica offshore, um pouquinho de hidrogênio, e aí a gente vai criando uma matriz energética brasileira, talvez mais limpa, talvez mais renovável, mas com a presença de diversos tipos de energia, diversos tipos de fontes energéticas, né? O país está numa situação privilegiada em termos de descarbonização, como eu mostrei aqui nos slides anteriores. A estruturação de um mercado de carbono, ela é importante e ela vai ser uma outra oportunidade para o Brasil, né? E o IBP nós temos nos articulado com relação a essa economia de baixo carbono. Como é que a gente pode... Então é nesse contexto que a gente está discutindo hoje esse importante projeto aqui no estado do Espírito Santo, que é um projeto, ele tem características tecnológicas próprias, ele tem essa perspectiva de posicionar o estado do Espírito Santo como um estado importante produtor de petróleo e gás, e é isso que a gente vai agora discutir aqui. Eu queria também aproveitar, finalizando minha apresentação, chamando a atenção de vocês, se vocês quiserem continuar a entender um pouco desse debate que a gente tem hoje no mercado, estamos organizando em 23 a 26 de setembro um evento que é muito tradicional, alguns de vocês já devem ter participado, a antiga Rio Oil and Gas, que a gente chama agora de ROG, né? Onde nós vamos ter a presença de grandes estudiosos e especialistas no assunto lá no Rio de Janeiro, de 23 a 26 de setembro. Eu convido todos para participarem desse evento, que é um evento muito importante. Então, feito isso, essa pequena introdução, eu gostaria então de chamar aqui para fazer parte do nosso painel, inicialmente, deixa eu ver aqui. Muito bem, eu queria chamar o Ivan Calvi, que é gerente executivo de perfuração e subsídio da PetroRio, com mais de 13 anos de experiência. O Ivan tem mais de 13 anos de experiência na indústria de óleo e gás, está na PetroRio desde 2016, tendo participado ativamente de todas as campanhas de perfuração feitas pela companhia. Obrigado, Jean. Depois eu queria chamar o Paulo Paixão. Paulo, obrigado. Pode sentar ali, Paulo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. O Paulo Paixão, que é gerente de projeto da Deep Sea Technology, possui mais de 30 anos de experiência no mercado de óleo e gás e energia em empresas nacionais e multinacionais, no segmento de máquinas, equipamentos e serviços em áreas como engenharia, gestão de projetos, planejamento, qualidade e suprimentos. Obrigado, Paulo, pela sua presença aí. Agora eu queria convidar o Gleidson Campos. Gleidson, obrigado. O Gleidson é administrador com MBA em Finanças Corporativas e MBA em Gerenciamento de Projetos, gerente de planta da Thermotite Brasil, com 22 anos de experiência no mercado de óleo e gás, com atuações no Brasil, México e Europa. Então, Gleidson, conte para nós um pouco sobre esses desafios da implantação desse projeto. E depois, a gente vai começar então com o Gleidson, né, como a primeira apresentação, e depois a gente continua com os demais participantes. Queria também chamar o Rafael Tanaka, que é doutor em projeto de estruturas offshore. Obrigado, Rafael.
ocupando diversos cargos nos últimos 15 anos em engenharia de sistemas e P&D, liderando o desenvolvimento de novas soluções para sistemas umbilicais. Atualmente, o Rafael é responsável pela unidade de negócio Surf Brasil da Prismian, liderando o PL, operações e todas as atividades relacionadas, né? E para promover um debate sobre isso, eu convido então os participantes a começar. Eu vou começar então. Acho que é você, né? Tá. Sim, o Jean começa, né? Então o Jean vai começar e depois a gente passa para os demais debatedores. Jean, é contigo aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Parabéns, Ardengo, pela apresentação, uma aula muito legal, entender como o mercado, o futuro do mercado de óleo e gás, né? Eu acho que todo mundo aqui está inserido no mercado. Complementando os dados aí que você falou, eu li um dado muito interessante, né? Se a gente parasse de perfurar novos poços, somente a depleção dos campos já existentes, até 2030, reduziria a produção atual do mundo, que é cerca de 100 milhões de barris, em 56 milhões de barris. Então, até 2030, a gente tem que perfurar novos poços, conectar novos poços, para que compense essa depleção. É muita coisa. 56 milhões de barris por dia é o volume da depleção nos próximos 6 anos no mundo. Então, se a gente tiver um aumento no consumo de óleo, acho que a gente vai ter problema. Mas vamos lá. Vim aqui falar um pouquinho do projeto Wahoo, que é o projeto da Prio. É um projeto que eu tenho muito orgulho. Eu sou capixaba, sou da terrinha. Então, vir aqui falar de um projeto na minha terra traz muito orgulho. E é muito bom estar aqui. Agradeço muito a organização pelo espaço na Prio, né? E a Prio é uma empresa que quer estar no Espírito Santo, ela gosta muito de como as coisas são conduzidas aqui, como a gente tem uma cadeia de fornecimento, o governo que apoia o óleo e gás. Bom, alguém aqui não tinha ouvido falar do projeto Wahoo? Poderia levantar a mão, por favor? Tá, então a maioria aqui já ouviu falar do projeto. Eu vou falar um pouquinho do que é um tieback e depois eu vou falar do projeto Wahoo e no final como isso impacta na indústria de óleo e gás. Tá? Eu acho que um nome, se eu fosse resumir o projeto Wahoo em uma palavra, eu diria que é legado. Né? Depois que a gente finalizar esse projeto, a gente vai ter um legado muito legal de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de técnicas e uma visão diferente para os campos que já existem. Né? A Prio é uma operadora de campos maduros. Então, todo dia a gente acorda lá e vai tirar o leite de pedra, literalmente. Né? Não é fácil nossa vida, é bem difícil. O filé mignon já foi, agora sobra aquela carne ali de costela, pescoço, tal. Não é fácil. Então, vamos lá. Bom, o que é um tieback? Alguém aqui já ouviu falar o que é um tieback? Pode levantar a mão quem já ouviu? Bom, para a indústria de óleo e gás, o tieback é a conexão de um poço no navio produtor, no caso da Prio, um FPSO. Né? Mas por que, né, o projeto de Wahoo é tão interessante, tão inovador? Quando a gente faz um poço em fio, que a gente chama dentro do campo produtor, e conecta ele no navio, é um tieback. Porém, o Wahoo é um long tieback. É um projeto que abre muitas oportunidades para o mercado de óleo e gás brasileiro. Basicamente, quando as empresas operadoras elas iniciam um processo de exploração em um campo, num novo campo, ela lá começa com os postos exploratórios, os postos de delimitação, estratigráficos. E ela, quando encontra uma jazida, ela posiciona o navio mais próximo possível da maior jazida daquela região. Né? O que acontece na maioria dos desenvolvimentos. Se a gente pegar a bacia de Campos e Santos, a gente vê que os maiores reservatórios estão próximos aos navios. Isso gira em torno, né, essa proximidade, esse raio gira em torno de 10 quilômetros. Então hoje, na média,
os postos estão a 10 quilômetros, no máximo, dos navios. Quando a gente aumenta esse raio através do tieback, a gente começa a aumentar o número de reservatórios que antes eram não convencionais a se tornarem convencionais. Então, o potencial produtivo daquela região específica aumenta. Isso faz com que, com a mesma unidade, você consiga produzir mais petróleo. Isso tem uma série de impactos financeiros, sociais e de meio ambiente. O maior investimento de um campo, um dos maiores investimentos, é o navio de produção. E, obviamente, é onde você tem uma emissão de CO2 relevante. Quando a gente estende a vida, possibilitando que essas jazidas menores sejam produzidas, a gente aumenta a viabilidade do projeto do navio em si, que inicialmente era desenhado para um período, normalmente 20 anos aí. Então a gente aumenta essa vida para mais 40 anos, 50 anos. E para fazer isso acontecer, o que a gente tem que fazer é perfurar novos poços, explorar novas áreas ao redor dos navios. A gente fala lá no PRIO que o melhor lugar para encontrar petróleo é onde já tem petróleo. Então, a gente sabe que os big players, as grandes empresas, elas vão explorar em novas fronteiras. A gente sabe que a margem equatorial é uma nova fronteira. No passado, o pré-sal foi uma fronteira, a bacia de Campos foi uma fronteira. Então, as empresas vão buscando essas jazidas gigantes e vão deixando o filé de costela ali para a gente. Quais os desafios que a gente enfrenta para conseguir desenvolver um projeto como esse? Quais os desafios a gente enfrentou em Oahu? E estamos enfrentando. Diferente do onshore, está tudo na superfície, não tem um problema de temperatura. No offshore, lá no fundo do mar, a 2 ou 4 graus, a gente tem um grande problema, que é a formação de hidrato. E garantir que o óleo saia do ponto A ao ponto B numa fase multifásico, com óleo, gás e água, misturado ali. Então essa mistura, ela não é uma mistura simples. Quando você junta isso, a baixa temperatura e a alta pressão, você forma hidrato e você tem problemas de fluxo. Então, durante o projeto, um desafio grande foi como a gente mitiga. E aí a gente mitiga usando um isolamento térmico, que, por exemplo, foi feito pela Thermotite. Então, foi feito aqui no Espírito Santo, e a gente usou um produto no isolamento, que é um produto novo, é um produto que diminui o tamanho do isolamento. A gente tem um isolamento, a gente quer um isolamento térmico com uma métrica, e os isolamentos convencionais, eles acabam fornecendo uma espessura muito grande. Então, a gente usou um isolamento mais moderno, vou dizer assim, e a gente reduz o tamanho da espessura. Viabilidade econômica. A gente compete com projetos de pré-sal. Hoje, no Brasil, existem, vamos pensar, 2 grandes frentes de trabalho. O desenvolvimento dos campos de pré-sal, que são gigantes, eles sugam a cadeia de suprimentos, e os redesenvolvimentos de campos maduros, que são projetos diferentes. Imagina que uma fábrica de carro está no mesmo ramo de uma oficina mecânica, está no ramo automotivo. Só que as ferramentas, os fornecedores, as técnicas, elas são diferentes. Então a gente tem, obviamente, muita interseção com esses grandes desenvolvimentos, mas a gente tem muita coisa que é diferente. Eu vou falar mais um pouquinho qual a oportunidade que é gerada com essa diferença. O campo de Oahu, ele está localizado aí a 120 quilômetros da costa e a 35 quilômetros do campo de Frade, que é o campo onde a PetroRio possui uma unidade de produção. Então, quando a PetroRio comprou Frade, ela começou a olhar em volta do campo de Frade, buscando por oportunidade. Onde eu consigo achar uma jazida que não é viável, e com essa técnica de tieback eu torno ela viável. Então a gente foi procurando ali e encontrou o campo de Oahu, que é um campo de pré-sal,
que está mais ou menos ali 1.200, 1.400 metros do leito marinho, a profundidade, que tem um óleo super bom, o API dele é alto, então é um óleo bom, e uma jazida muito interessante. Isso aqui é a história do Campo de Wahoo. O que ela nos diz, né? O Campo de Wahoo foi descoberto em 2008 por uma empresa chamada Anadarko, e pelo volume não era viável economicamente um desenvolvimento standalone, que a gente chama, desenvolvimento com um navio, né, um desenvolvimento padrão. E aí as empresas começaram a buscar técnicas para desenvolver o campo. E a técnica viável era o tieback. Como o campo mais próximo é o da Prio, acabou que o campo caiu na mão da Prio, né? E aí daí, em 2020, a gente comprou o campo e começou o plano de desenvolvimento de Wahoo. E hoje a gente está preparado para iniciar as operações. O projeto hoje ele está com quase 100% dos equipamentos prontos, embarcações contratadas. E nossa expectativa era entregar o óleo agora nesse trimestre, mas a gente está enfrentando vários problemas de licenciamento ambiental, né? A gente está estamos tendo alguns entraves e a gente não está conseguindo avançar. A gente espera que nas próximas semanas a gente tenha bons resultados e a gente comece a executar o projeto. Então, provavelmente, o que a gente esperava para esse TRI vai escorregar um pouco para o futuro. Isso é uma perda para o Estado, uma perda, para a sociedade. Pois bem, no final das contas, a gente vai botar esse óleo para cima e gerar riqueza para o Estado e para todo mundo. O Wahoo é um tieback que vai permitir a produção de uma jazida que possui 120 milhões de barris. Só para vocês terem referência, no Mar do Norte, jazidas até 50 milhões de barris já são produzíveis economicamente. Então, eles já usam essa técnica há bastante tempo e eles conseguiram reduzir os custos de tieback. Então, o que no Brasil hoje, vamos pensar um limite econômico aí de 120 milhões de barris de reserva, lá fora já é 50. Então, se a gente começar a explorar mais essa técnica, achar os candidatos, a gente vai conseguir explorar reservas menores e vai conseguir trazer mais óleo para a superfície. E o Wahoo em números? Porque o Wahoo é um projeto relevante. Ele é um projeto de quase 5 bi de reais, que vai aumentar a produção offshore do Espírito Santo em 40 mil barris por dia. Tá? Número substancial em royalties para o Estado. Está gerando muito emprego. Só que no Espírito Santo a gente tem cerca de 20% do projeto em curso foi contratado aqui. Por que a gente vem aqui e fala muito? Porque uma parcela razoável do projeto está aqui dentro. E é isso. É um projeto global. A gente tem 90 fornecedores ao redor do mundo, Ásia, Europa, América do Norte e Brasil e Espírito Santo, com quase 900 milhões investidos aqui. Então, lá atrás eu falei um pouquinho da diferença de um desenvolvimento de um pré-sal para uma empresa de campo maduro. E como existe um vácuo na cadeia de suprimentos. O desenvolvimento de campos maduros não é bem o caso de Wahoo. O Wahoo é um greenfield. Mas a gente tem Frade, tem Albacora Leste, a gente tem Polvo e Tubarão. Ele é muito intensivo em serviços. Imagina que o poço foi perfurado há 10 anos atrás, foi conectado, e a vida útil daquele poço, daquele sistema está chegando no final, e a gente tem que começar a fazer mais manutenção. A manutenção fica mais frequente, o investimento em serviço aumenta. Então a gente vê aí uma gama de serviço um pouquinho diferente dos desenvolvimentos. Tem mais serviços, tem mais compra de equipamentos pequenos, não um sistema completo, mas partes do sistema. A gente tem uma gama de fornecedores diferente dos grandes desenvolvimentos. Para fazer viável esses projetos, a gente precisa buscar fornecedores de diferentes tamanhos. A gente sabe que tem fornecedores, vou dar um exemplo aqui de sistema subsea gigantesco, e tem fornecedores menores. Então a gente vai nos fornecedores menores, temos apetite e temos
sistema de gestão que permite que a gente use esses fornecedores. Então, eu diria aqui que o recado principal é: existe uma gama de fornecedores diferentes dos fornecedores dos grandes players que se encaixa perfeitamente ao projeto da Prio. Eu acho que o Espírito Santo hoje está numa posição privilegiada. Aqui tem muita metal mecânica, o ferro enferruja, lá fora França está ali, nosso gerente de ativo, ele sabe muito bem como é. É todo dia, todo dia, todo dia. Então a gente opera 3 navios hoje, uma plataforma, temos uma sonda de perfuração, temos um barco de lançamento de dutos submarinos, e a gente tem uma demanda gigantesca por essa mão de obra contínua, né? Então a gente tem os desenvolvimentos, tem os projetos do óleo do futuro, que é o caso de Wahoo, que aí demanda recursos específicos, e a gente tem o dia a dia, que é gigante, e tem muita oportunidade. E a gente busca muito fornecedores com o nosso DNA, fornecedores flexíveis, fornecedores dinâmicos, fornecedores que entendam o nosso problema e nos forneçam a solução. O mercado ele busca muito, ele acostumou muito a enviar um pacote fechado para os fornecedores e buscar soluções específicas, obviamente pelo tamanho das empresas. Cada empresa tem um tamanho e cada tamanho permite um tipo de operação. No nosso caso, a gente tenta fugir um pouco disso e tenta trabalhar mais no problema, como a empresa ajuda a solucionar o nosso problema. Então é isso. A gente espera que na próxima MEC Show a gente possa estar vindo aqui falar dos resultados do projeto, do final do projeto, como foi o andamento do projeto, Arden. Então, é isso. Vamos, expectativa alta aí para a gente poder executar o projeto. Hoje, a gente está ali, todo mundo com uniforme, chuteira, pronto para entrar em campo. Agora só falta o juiz apitar o início do jogo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jean. Parabéns aí pelos resultados alcançados até agora, né? Eu acho que isso aí só ressalta o que eu mencionei no início, como é importante, né? Essa abordagem inovativa, né? Essa visão um pouco fora da caixa que vocês trazem para projetos dessa natureza, né? E essa maneira que vocês pensaram, que vocês estão desenvolvendo, está fazendo toda a diferença para você viabilizar uma atividade dessa, né? Eu sempre costumo dizer que no mercado de óleo e gás nós temos uma coisa que na natureza a gente conhece como uma cadeia alimentar, né? Você tem lá o grande animal, lá o sujeito que está no topo, mas você vai descendo na cadeia, vai chegar até na formiga, mas ela tem um papel a cumprir na cadeia alimentar. Então, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua oportunidade, e é isso que o que nós temos que ter é um ambiente regulatório que nos ajude a caminhar nesse sentido e desenvolver esse setor, né? Então, agora eu vou passar um pouquinho para mais a questão da contribuição a esse projeto dos diversos fornecedores, né? Eu queria chamar, então, Paulo Paixão para fazer os seus comentários. Paulo, por favor. Boa tarde. Obrigado a todos pela presença. É uma honra para mim estar aqui hoje para falar com vocês a respeito de um projeto tão importante, tão relevante para a nossa indústria quanto o projeto Wahoo. Eu represento a empresa Deep Sea Technologies, uma empresa americana, mas que possui um forte DNA capixaba e que há mais de 20 anos vem provendo inovação e solução para a indústria de óleo e gás. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito dos desafios e oportunidades para o projeto Wahoo. Especificamente sobre uma parte pequena do escopo, diante da grandiosidade do projeto, que são os equipamentos submarinos, que são produzidos pela Deep Sea. Esses equipamentos eles são parte fundamental do projeto, possuem uma grande complexidade, porque são equipamentos que são instalados e serão utilizados sob condições extremas, e são responsáveis por garantir a eficiência e a segurança operacional. Então, existe uma responsabilidade muito grande por parte da Deep Sea no fornecimento desses equipamentos. Falando um pouco aqui do escopo original contratado,
para o projeto Wahoo. A gente tem ali uma lista de uma série de diferentes tipos de equipamentos submarinos. Não se preocupem muito com essa sopa de letrinhas, isso daí são acronismos em inglês para descrever a aplicação de cada um desses tipos de equipamento, mas se trata de um escopo muito grande, muito relevante para o projeto. E claro, onde existe um projeto desafiador, nós temos grandes desafios e também grandes oportunidades. Para a gente entender um pouco melhor a respeito desse projeto, é importante a gente entender que antes desses equipamentos estarem aptos para operar, é preciso que se cumpra um longo ciclo, um longo processo. Desde o desenvolvimento do projeto conceitual, passando pela fase de detalhamento de engenharia, até a compra de materiais, produtos e serviços que são necessários para que os equipamentos sejam construídos, até a fabricação, montagem, testes e liberação desse equipamento para instalação. Dentro dessa cadeia toda, esses equipamentos submarinos demandam parcerias, demandam subprodutos, demandam componentes. E aqui a gente está falando desde aço estrutural, tubos, ligas especiais, forjados, válvulas, fixadores, tinta, serviços de movimentação de carga, serviço de usinagem. A gama de produtos e serviços envolvida na cadeia produtiva de um equipamento submarino é muito grande, é muito complexa e é parte de um dos desafios que nós temos para conseguir completar esse projeto dentro do que é exigido. Aqui nós temos algumas fotos de alguns equipamentos que estão em construção pela Deep Sea hoje. E quando a gente fala em desafio, a gente abrange desde desafios envolvendo a complexidade técnica desses equipamentos, passam pelo processo do desenvolvimento da engenharia de construção, processo de fabricação desses equipamentos, até questões regulatórias envolvendo atendimento a requisitos de normas internacionais ou, eventualmente, alguma legislação vigente hoje no Brasil. Só para citar um exemplo, uma dessas estruturas que nós estamos fabricando, que são os manifolds, quando prontas, elas vão pesar mais de 150 toneladas. Tá? Só a base, a fundação desse equipamento aí é maior do que uma quadra de tênis. Então, para poder produzir esse equipamento, respeitando as nossas limitações e a nossa capacidade logística e de movimentação de carga, a engenharia desenvolveu um conceito de construção modular, onde vários subconjuntos são construídos de forma separada e depois montados numa área portuária próxima ao dique para ser entregue próxima à doca para ser entregue para o cliente. A nossa equipe diariamente enfrenta desafios constantes. Então, a gente tem que se reinventar todo dia. Por isso, essa questão da flexibilidade que o Jean mencionou é um fator importante na cultura da Deep Sea e é um fator importante que nós demandamos também dos nossos parceiros e dos nossos fornecedores. Para fazer frente a todos os desafios do projeto Wahoo, a gente tomou uma série de iniciativas, inclusive a questão da implementação de uma área de engenharia local aqui no Brasil, o desenvolvimento de parcerias estratégicas com fornecedores-chave da nossa cadeia produtiva. Estamos trabalhando num programa de melhoria contínua dentro da companhia, promovendo o desenvolvimento das nossas pessoas. E, claro que tudo isso tem que estar sempre associado com uma austeridade financeira, um controle adequado de custos para poder manter o nosso negócio e o nosso projeto dentro do trilho. Pensando agora em oportunidades, pessoal, um projeto dessa magnitude, o Wahoo é um projeto muito ambicioso e muito relevante para a nossa indústria e para a nossa empresa. Inúmeras oportunidades surgem todos os dias. Desde parcerias, não só com fornecedores críticos para a nossa cadeia produtiva, mas também com
escolas, empresas, para desenvolver mão de obra qualificada. Estamos falando de entidades de classe, órgãos governamentais. Essas parcerias são fundamentais para a gente conduzir os nossos negócios aqui no estado do Espírito Santo. Para isso, a gente precisa ter pessoas capacitadas para que a gente possa gerar empregos e oportunidades de crescimento para o nosso pessoal e, consequentemente, trazer desenvolvimento e prosperidade para a região. Por que o estado do Espírito Santo? Por que a DIPSI escolheu o estado do Espírito Santo? A DIPSI considera o estado do Espírito Santo, como eu falei, a DIPSI tem um DNA capixaba e a gente considera o estado do Espírito Santo um ponto estratégico para o desenvolvimento dos nossos negócios. O Espírito Santo vem ganhando cada vez mais relevância no cenário da indústria de óleo e gás. E, além disso, ele oferece uma série de outros atrativos estratégicos para a nossa operação aqui. Então, nós temos um setor portuário bem desenvolvido, nós temos uma base instalada de engenharia offshore bem desenvolvida, nós temos um polo de formação de pessoas e profissionais qualificados bem desenvolvido na região, além de termos uma indústria de base com capacidade de fornecer materiais e equipamentos que são necessários para compor os nossos equipamentos submarinos. Para fechar o módulo, o projeto Wahoo, como eu mencionei, é um projeto extremamente desafiador, como um projeto dessa magnitude tem que ser. Ele traz também uma série de oportunidades de desenvolvimento de tecnologia para a indústria de óleo e gás aqui na região. Os equipamentos submarinos que são fabricados pela DIPSI são só uma amostra pequena do potencial de desenvolvimento de tecnologia que nós podemos fazer. Por isso, a DIPSI continua acreditando e investindo no estado do Espírito Santo, de forma a gerar riqueza, prosperidade e oportunidades de negócio para o povo capixaba e para o estado. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pelos seus comentários. Falar um pouquinho sobre como é que a Thermotite está se posicionando também com relação a esse projeto. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente, agradecer a vocês pela atenção. Me chamo Gleidson Campos, eu sou mineiro, mas já me considero um capixaba. Já estou aqui no estado há 8 anos. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi essa ligação entre a empresa Thermotite e o projeto Wahoo, ok? A Thermotite é uma empresa brasileira, né, canadense, que está aqui no Brasil, que pertence ao Grupo Metri. O Grupo Metri tem sua sede no Canadá, em Toronto. Essa empresa ela foi inaugurada em 1999, na cidade de Belo Horizonte, dentro da área da Valurec, para o desenvolvimento, né, para o revestimento de tubos para extração de petróleo. Quando essa empresa foi inaugurada, lá em 1999, a gente falava só no mercado onshore. A gente não tinha ainda um mercado offshore como é hoje no Brasil. E com o passar dos anos, a gente começou o primeiro projeto lá em 2006 com a Petrobras, que foi um projeto PDE-GB, depois vieram grandes projetos nos campos da Bacia de Campos e depois no pré-sal. Só que em 2016, a gente viu uma oportunidade muito grande aqui no Espírito Santo. Como o Paulo já comentou, né? O Espírito Santo fica num lugar super estratégico, comparado a onde estão os principais campos de petróleo hoje do Brasil, né? Que é a Bacia de Campos e o pré-sal. E a quantidade de portos, pela localização que a gente tem. E muitos desses equipamentos, da matéria-prima que a gente utiliza para revestir os tubos, para fazer essa extração do petróleo, ela vem de fora. São matérias-primas importadas da Europa e dos Estados Unidos. Então, a necessidade de trazer essa matéria-prima pelos portos, fazer o revestimento e entregar,
para os lançamentos dessa tubulação, então fazia muito sentido a gente vir para o litoral. E aí a gente escolheu o Espírito Santo pela quantidade de incentivos fiscais que o Estado tinha naquela época e pela localização geográfica. Então, esse é o motivo que a Thermotite veio se instalar no Espírito Santo. Bom, a gente, como o Jean havia comentado, né, nosso principal hoje cliente final é a Petrobras. Assim, 80% dos projetos que a gente executa no Brasil como cliente final é a Petrobras. Como comentaram, os projetos de Mero 1, Mero 2, os projetos de Búzios, que é o Búzios 6, 7, 8, todos esses projetos a gente reveste esses tubos aqui no Espírito Santo. E a Prio, como uma empresa que veio, né, com um projeto, com uma inovação diferente, com uma mentalidade diferente, ela nos contratou para fazer o revestimento de tubos. Por que precisa ter esse revestimento de tubos? Como ele explicou, esse petróleo está a 1.200, 1.400 metros de profundidade. E quando a gente chega nesse petróleo, a temperatura do oceano está aí por volta de 0 graus. E o petróleo hoje no Brasil, ele sai a 80, 90 graus. Então, se a gente não tivesse esse revestimento térmico, que ele funciona como uma caixa de isopor, que a gente não conseguisse manter a temperatura desse óleo, ele não subiria até a superfície, onde a gente comentou aqui até o navio. Então, a Prio, que era PetroRio ainda na época, né, nos contratou e a gente tinha um desafio muito grande, que seria revestir 60 quilômetros de tubos aqui no estado. Como a gente tinha um cronograma muito apertado com a Petrobras, com diversos outros projetos, esse projeto ele foi dividido em 2 fases. Foram 30 quilômetros feitos aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, e 30 quilômetros foram feitos na Noruega, em Orkanger. E foi a primeira vez que a gente utilizou esse tipo de revestimento no Brasil. Esse revestimento ele foi desenvolvido no Canadá e na Noruega, e é um revestimento à base de poliestireno. Normalmente, os projetos que a gente faz com a Petrobras é de polipropileno com esferas de vidro, para fazer esse isolante térmico. E a gente usou essa nova tecnologia, fomos fora, fomos à Noruega, trabalhamos, entendemos o produto, fizemos um investimento muito alto aqui na planta do Brasil, de Serra, aproximadamente 3 milhões de dólares, para a gente conseguir fazer esse projeto aqui. Então, esse projeto ele foi feito entre outubro e janeiro desse ano, outubro do ano passado e janeiro desse ano. Hoje a empresa Thermotite ela conta com 200 empregados, trabalhamos em 3 turnos de produção e o projeto Wahoo ele foi entregue. Aqui um pedacinho do nosso processo, né? Esses tubos eles chegam, a gente primeiro reveste esses tubos com um anticorrosivo. Esse anticorrosivo depois ele é passado por um forno infravermelho e aqui a gente faz a aplicação do revestimento. Depois da aplicação desse revestimento, isso é um revestimento final. Esses tubos têm 12 metros, eles são transportados até a spool base e nessa spool base eles são soldados um no outro e depois vem um navio e busca esses tubos. Aqui é um pedacinho do nosso processo, né? Como os tubos chegam de aço carbono. Eles são revestidos numa primeira camada com um anticorrosivo. Depois ele vem com um revestimento térmico, que é esse aqui. E aqui eles são já prontos para serem embalados. E eles são transferidos através de caminhões, né? Esses 30 quilômetros foram revestidos aqui e foram transferidos até a spool base de Açu. Bom, para encerrar, vamos ser um pouquinho breve. Mas assim, a empresa Thermotite hoje ela tem diversos projetos, né? O Wahoo foi um deles. Existem outros projetos com a Prio em andamento para o futuro próximo. E também Petrobras. A gente tem projetos hoje com a Equinor, com a Petrobras. Então a nossa cadeia de fornecedores também ela exige muito. Há 10 anos atrás a gente quase não tinha fornecedores. A gente lembra pelo tamanho da McShow. E hoje, o tamanho da McShow hoje com 330 expositores. Então, assim, as oportunidades no Espírito Santo são cada vez maiores. E a gente ainda precisa de muitos fornecedores aqui. A gente está falando de metal mecânica, movimentação de carga, transportadora. Então, assim, a gama de fornecedores que exige uma empresa para executar um projeto desse é muito grande. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. E como já comentamos aqui, né, temos muitos projetos pela frente. E eu acredito que o Espírito Santo está à frente disso, com a possibilidade de execução de muitos projetos pela frente. Agradeço a todos vocês. Obrigado.
Obrigado, Gladys. Muito obrigado. E gostaria de chamar, então, o terceiro apresentador, o Rafael Tanaka, que vai nos falar um pouco sobre a Surf Brasil da Prysmian nesse projeto do Yahoo. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, né, pela oportunidade de estar aqui, de representar a Prysmian e de falar desse projeto do Yahoo, que realmente é um projeto muito importante, muito estruturante, que tem aberto aí muitas portas para nós e para toda a cadeia aqui no Espírito Santo, né? Eu vou falar um pouco aqui da participação da Prysmian nesse projeto. É algo muito legal realmente de estar aqui falando sobre isso, né? O Yahoo é um projeto que veio numa hora em que a gente já tinha um plano de investimento, pensando um pouco da visão do que a gente tinha de uma exposição internacional, mas não via aqui no Brasil o mesmo tipo de movimento. Até o momento em que a gente começou a conversar com a Prio e viu ali uma oportunidade de fazer uma parceria, que foi o que acabou destravando esse programa de investimentos e levando a gente realmente para um próximo passo, né? A Prio realmente desde o início vem agindo como um parceiro para a gente, né? Sabendo que tinha determinados riscos, porque a gente tinha que adequar uma parte industrial, tinha que fazer investimentos, tinha que desenvolver produtos, mas dentro dessa ideia realmente de desenvolver um novo tipo de projeto, uma nova maneira de trabalhar campos maduros, tudo isso casou muito bem e a gente foi em frente com o projeto, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco aqui da Prysmian como grupo, né? É um grupo realmente muito grande, é o maior fabricante de cabos do mundo. Nós estamos presentes aí em mais de 50 países. Aqui na figura, cada um desses pontinhos é uma fábrica. São mais de 100 fábricas aí espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil são 7, 2 aqui no Espírito Santo, uma em Vila Velha e uma em Cariacica. 26 centros de pesquisa, um deles aqui em Cariacica, no qual a gente trabalha com toda a parte de desenvolvimento para águas profundas, alta pressão, estruturas dinâmicas. Inclusive, a gente faz teste para outros tipos de projeto que não são daqui, para outras partes do grupo. Mais de 30 mil empregados e um faturamento anual na casa de 16 bilhões de dólares. Na verdade, depois disso, teve uma outra aquisição, depois desse slide, hoje já está beirando 20 bilhões. Mas, apesar de todo esse footprint que vocês veem, só tem uma planta no grupo que trabalha com a parte de umbilicais para produção, para potência, que é essa planta aqui do Espírito Santo. Então a gente está numa posição única realmente de atender, seja aqui no Brasil, seja no mundo, esse tipo de projeto. Falando um pouco da planta de Vila Velha, né? Ela fica ali próximo das 5 Pontes, especializada em umbilicais, em cabos de potência integrados. Começou a operação em 2007, e um ponto muito forte é que tem uma integração, não só a planta, a parte de manufatura, mas também a gente tem a engenharia ali próxima em Cariacica, 2, 3 quilômetros de distância. A gente tem os laboratórios que permitem fazer todo o desenvolvimento e qualificação dos produtos, e a gente tem a parte de integração e teste. Integração seria a montagem final do produto junto com os acessórios dele, né? Então, tudo isso trabalhando junto ali permite a gente ter uma velocidade, uma integração que casa bem com a necessidade desse tipo de projeto que é inovador, né? E o que foi necessário fazer aqui para atender esse desafio do Yahoo, né? É até difícil dar um resumo e falar de tudo que foi necessário, né? Eu estou focando aqui muito na parte, digamos, mais hard, assim, né? Na parte de manufatura, de produto, mas a gente teve que desenvolver um outro nível de produto maior, que eu vou mostrar aqui no próximo slide. A gente teve que fazer investimentos em plataformas para produção de lances longos, integrar acessórios grandes, complexos, como que o pessoal da DPC mostrou aqui na apresentação anterior, e fazer entrega disso em uma balsa, que também é um ponto de novidade que nunca foi feito antes aqui no Brasil com umbilicais, né?
e com um prazo desafiador, para dizer pouco, né? Então aqui temos um exemplo do produto. Esse é o corte, né, a seção transversal do cabo umbilical, justamente por conta de, por exemplo, desafio de hidrato, que o Jean falou aqui um pouco antes. Esse tipo de campo precisa de um fluxo maior, também por ser mais longe, por perda de carga, precisa de pressão maior. Então, são coisas que não combinam muito bem, então significa um produto muito mais desafiador em termos de design, de engenharia, tubos maiores, como que você manuseia isso, como que solda. Todos foram desafios que a gente passou durante o projeto. Como que projeta acessórios que protejam isso aqui na plataforma. O Lucas está rindo ali, né? Agora que está resolvido, você ri. Mas todos esses foram desafios que a gente passou aí durante o projeto. E realmente tá em escala essas figuras, então dá para ter uma ideia do quanto cresceu. Além disso, depois, para a produção em si, porque ele não cresce só no diâmetro, ele cresce no comprimento, porque o poço é mais longe. Então, a gente teve que implementar industrialmente aqui uma plataforma para produção, a gente teve que fazer uma operação para entrega na balsa com carrossel. Essa operação aqui, ela assim, fez com que muitas empresas tivessem envolvidas ali, com diversos expertises, a parte de rigging, de manuseio de cargas, o pessoal da balsa, o pessoal do carrossel, lógico, a Prio, a gente, né, como Prysmian. Então, foi uma operação assim, inédita, né, e que requereu assim, um planejamento, um passo muito grande de nossa parte, né? Também aqui dá para ver como que foi o içamento, esses acessórios, talvez aqui não pareça, né, mas todo o conjunto ali, ele tem cerca de 8 toneladas e está sendo levado a uma distância grande, né, então é um rigging complexo. Tudo isso, né, que eu vim falando, focando muito na parte técnica, mas a gente também teve os outros desafios muito semelhantes aqui, o que os colegas colocaram, né, de trazer matérias-primas de fora, de fazer compra disso, de gerenciar financeiramente, de ter pessoal, treinamento, desde do chão de fábrica até a nível de engenharia, que permitisse a gente conseguir entrar com esse projeto, fazer ele no tempo, mas tudo isso deixa assim um legado mesmo, né? Foi uma palavra que já foi falada aqui, mas a gente vê que esse tipo de estrutura que foi construída, ele atende muito projetos que a gente vê internacionais, ele abre aqui para o Brasil mesmo possibilidade de trazer novos campos para outras operadoras, inclusive viabilizar outros tipos de produção que antes eram considerados impossíveis de serem feitos, né? Então, assim, parabéns para o time, eu vejo parte do time aqui vendo, né? Mas também para a Prio por ter viabilizado, ter acreditado e feito acontecer um projeto desse tipo. Eu vejo de nossa parte, a gente fez um grande investimento para participar, que abre uma cadeia, né, de fornecedores, de serviços, de materiais e tudo, mas que também vai, ao longo do tempo, trazer muitos outros benefícios, porque a probabilidade é que isso se transforme em outros projetos do mesmo tipo. Então é isso, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Rafael. Pode ficar com o microfone lá, porque eu vou fazer umas perguntas. Muito bem, muito obrigado. Muito interessante a gente ver, né, o compromisso, né, das empresas, né, Jean, com esse projeto, né, e a maneira como ele foi desenvolvido com esses aspectos inovadores. E a gente tem aqui uns 10 minutos para a gente poder fazer uma espécie de um debate, e eu queria começar com você, já quando você vê o estado do Espírito Santo, o ambiente que você encontrou aqui, né? Você é da terra, né? Então é suspeito para falar, mas o que você acha que são os pontos fortes, onde você se sente aqui
que você pode desenvolver? E também, se tiver algum aspecto que você acha que ainda deixa a desejar, o que falta assim, para o Estado do Espírito Santo ainda desenvolver ainda mais essas capacidades? Né? Um aspecto positivo e o negativo. Bom, o lado positivo é, obviamente, a localização geográfica e a indústria de base, né, metal mecânico, que já existe aqui. A gente usa isso muito nos projetos de offshore, né, óleo e gás. Então isso ajuda muito na questão dos portos, ajuda muito a desenvolver os projetos. Eu acho que o que falta ainda é olha mais para fora. Tem muita tecnologia lá fora que dá para trazer para o Brasil. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Tem muita empresa nos ambientes mais maduros, né, no Golfo do México e no Mar do Norte. São ambientes que tem muitas empresas pequenas que fornecem tecnologia para a área de óleo e gás. E ainda no Brasil a gente vê pouco. E o Espírito Santo pode ser um hub de fornecimento desse tipo de tecnologia. Acho que tem material humano, tem pessoas com vontade. Acho que tem que olhar mais e acreditar mais aqui no potencial do offshore brasileiro. Rafael, e aí? É isso mesmo? Tem alguma coisa? Não, concordo com os pontos, né? Eles são realmente a localização geográfica, a base estrutural de indústria que tem, principalmente metal mecânica, é forte. Eu vejo possibilidade de melhorar na parte de serviços. A gente tem dificuldade de achar alguns. Até fizemos rodadas com fins de procurar realmente empresas que atendam determinados pontos. E acho que também a parte de licenciamento ambiental e de logística offshore tem pontos a melhorar que tem que ser trabalhados aí como estrutura. Paulo. Só contribuir aqui. Eu concordo com todos os pontos que os colegas já levantaram aqui com relação às vantagens e benefícios da gente operar aqui no Espírito Santo. Uma coisa que eu percebo aqui, que eu acho que ainda precisa melhorar na região, eu percebo que a indústria local ela é muito focada no fornecimento de serviços para a indústria de base, vale e siderurgia, né? Mineração e siderurgia. Quando a gente parte para necessidades de fornecimento mais técnicos ou mais específicos por mercado offshore, para equipamentos submarinos, a gente ainda vem encontrando uma dificuldade de encontrar fornecedores qualificados para isso. Então, no médio e longo prazo é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Porque a nossa demanda é uma demanda muitas vezes muito específica, né? Ela é quase boutique, né? Exato. Pontual para aquele projeto, customizada, né? O que você acha, Gladys? É isso mesmo? Não, concordo com esses pontos. Assim, acho que o forte realmente é a localização geográfica, né? A gente está aqui no meio de 3 grandes centros, né? Que é Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que tem uma oportunidade de melhoria muito grande. E um ponto que eu gostaria de comentar, né? É pessoal, né? Assim, profissionalizar. A gente ainda traz muita coisa de fora com relação a pessoas. Pessoas que se especializam fora e vêm para o Espírito Santo. Eu acho que aqui existe ainda um espaço muito grande para profissionalizar o pessoal daqui, o capixaba, né? Principalmente para essa indústria de óleo e gás, que tem uma demanda tão grande nos próximos anos, né? Isso mesmo. Eu acho que um evento como esse aqui, né, que você vê essa presença das empresas e essa possibilidade de integração são muito importantes, né, para você poder fazer essa conexão e mostrar aqui para essas empresas todas o que você tem em termos de demanda, né, o que a empresa do GE, o que as empresas, né, estão planejando em termos de projetos, né, e o que pode se projetar em termos de demanda industrial. Um ponto que é muito importante, assim, é o histórico que a gente vê falar muito da Petrobras. E a gente acredita que para fornecer para a Petrobras tem que ter o CRCC, tem toda uma complexidade para atender os requisitos Petrobras. E com a Prio isso é bem diferente, né? Como o Jean comentou, assim, é fácil ter fornecedores para atender a Prio. É difícil encontrar esses fornecedores, mas a Prio dá uma abertura muito mais fácil, mais ampla
para entrar nesse ramo de atividade que ela executa, entendeu? A cadeia de suprimentos assim, é mais fácil, um metal mecânica, um fornecimento de simples engenharia, é mais fácil ter esse contato com a Prio, né? Acho que esse é um ponto importante que está mudando um pouco o mercado também. É isso, Jean. Sim, eu acho que não existe certo e errado, existe tamanho de empresas e business diferentes, né? Uma empresa gigante tem um critério e uma empresa menor como a Prio, existe, obviamente, uma flexibilização e existe um olhar mais direcionado a cada projeto. Então, é muito mais fácil para empresas menores fornecerem para a Prio. Então, e a gente olha muito empresas de outros setores, né? Por exemplo, empresas de logística que têm natureza logística. E a gente vê muita ineficiência ainda dentro da nossa área, dentro da área de óleo e gás. Então, a gente gosta muito de olhar para os fornecedores de outras cadeias industriais. Muito bem, temos que encerrar aqui porque temos um outro evento logo depois, com uma premiação importante aos fornecedores. Eu queria pedir uma salva de palmas aí ao palestrante, cumprimentar aí pelas apresentações e desejar bom sucesso, né? Conte conosco, conte com o apoio do IBP, conte com o apoio dos segmentos aqui, das lideranças empresariais e industriais do Estado. Espero que você possa rapidamente superar esses desafios pontuais que vocês estão tendo no projeto, né? E que venha muito petróleo e muito gás, porque é isso que o Brasil e o Estado do Espírito Santo precisam. Muito obrigado pela presença de todos. Das vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Vem na Caixa Vem, crédito vem na Caixa Vem. Das vantagens, facilidades. Existe um ditado que diz: se quer ir longe, vá acompanhado. Alô? Vamos juntos, engenheiros, agrônomos, profissionais de geociência e tecnólogos. Juntos para a terra dos ritmos, dos sabores tá ligado? e da alegria. Obrigado a você que foi conosco aqui no auditório até agora. Daqui a pouquinho teremos a premiação dos fornecedores destaques do setor de petróleo e gás. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Daqui a pouquinho teremos a premiação dos fornecedores destaques do setor de petróleo e gás aqui nesse mesmo auditório ES Oil Gas Energy. E amanhã na Arena ES Oil Gas Energy acontecem os painéis, a importância do gás natural para o desenvolvimento do ESM, das 15h30 até as 17 horas, com a participação da TEG, Espírito Santo Gás, BW Energy e Prio, mediados pela AB Gás. Na sequência, às 5 horas da tarde, teremos o painel A Descarbonização e a Transição Energética. O que estamos fazendo? Com a participação da Ambipar, Reenergiza, Equinor, ArcelorMittal e Petrobras, mediados pela Abespetro. Para acessar a programação da Arena Mac Show e Arena ES Oil Gas Energy completa, visite o site macshow.com.br/programação.